Meus irmãos, a todos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos na presença do Senhor e participar nesta noite da escola bíblica. Louvado seja Deus, que tem a lição de número 2. Eu quero convidar os amados irmãos para neste momento nós fazermos uma oração para iniciarmos este trabalho nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Querido Deus e eterno e grandioso Pai, meu Senhor, nós queremos Te louvar, queremos Te agradecer por mais esta rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez para louvar e exaltar o Teu santo nome. Nesta noite, meu Deus, através da Tua palavra, Senhor, vem falar conosco, através dos hinos, através do estudo nesta noite. Que o Teu nome seja glorificado desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, neste momento nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 311 da nossa harpa cristã. 311, vamos louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce para mim. Amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor. Na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira, receberei galardão. Jesus de Saron é a rosa, lírio suave é para mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz. Tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor. Na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira, receberei galardão. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, breve virá das alturas, descendo em nuvens dos céus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor. Na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Glória a Deus para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, graças a Deus, hoje nós vamos estudar uma lição maravilhosa. Se os irmãos estiver com a sua lição aí em sua casa, pegue-a, porque daqui a pouco estaremos transmitindo
o estudo da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O hino de número 258 da nossa harpa cristã. Hino de número 258. Vamos louvar ao Senhor. Um Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si, na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando estou, em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tinha, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então o verei, com anjos e santos no céu, hinos de glórias eu entoarei, aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Glória a Deus que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Meus irmãos, neste momento eu convido a todos a fazermos a leitura da nossa lição. É a lição de número 2. Glória a Deus. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Louvado seja Deus. Seguindo assim as orientações da CPAD, nós estamos estudando a lição do segundo trimestre, que tem como título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Você tem a sua lição aí na sua casa, nesse momento você vai acompanhar conosco em nome de Jesus. Lição de número 2. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Louvado seja Deus. O texto áureo, meus irmãos, desta lição diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3. A verdade prática está escrito assim, meus irmãos: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Louvado seja Deus. Aleluia. Os irmãos que estão em casa, que não têm a sua lição e quer acompanhar junto conosco aqui, a leitura oficial está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 3 e o versículo 4,
e depois o versículo de número 9 ao 14. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que estão em suas casas e quiser acompanhar junto conosco, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e o 4, logo após o versículo de número 9 ao 14. Glória a Deus. Vamos fazer essa leitura e os irmãos acompanhem aí na sua casa, em nome de Jesus. Está escrito assim, meus irmãos: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Versículo de número 11, nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Continue com a sua lição aberta aí onde você está na sua casa, porque já vamos iniciar o estudo nessa noite. Vamos fazer uma oração e logo após o presbítero Helder estará ministrando a aula nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, eterno e grandioso Pai, Senhor dos céus e da terra, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos te agradecer por esta porta que se abriu. Nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor, o nosso pastor Roberto, aqui do campo em Arapiraca, que nos deu esta porta aberta para transmitirmos a palavra de Deus através do nosso templo. Senhor, continue abençoando o teu filho. Ó Deus, também a cada um dos teus filhos que estão em suas casas neste momento, Senhor, e estão participando da escola bíblica nessa noite. Fala conosco através do louvor, dos louvores, Senhor. Fala conosco, ó Pai, através do ensino da tua palavra nesta noite. Que o teu nome seja glorificado em tudo. Eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus continue abençoando a todos. Fique com a sua lição aberta aí. Pegue um lápis, uma caneta, vá anotando aí, eu tenho certeza que Deus tem algo para falar poderosamente ao seu coração, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus, Ele tem sido tão bom para nós, e nós vamos louvar a Ele nessa noite, através do ensino da palavra de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Aleluia, ou glória. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição que trata acerca do livro de Efésios e que nos traz, tá certo, um ensinamento bem proveitoso para nossas vidas. Quero saudar a todos, eu não estou vendo. Eu queria que o pastor acompanhasse aí os irmãos que estão aí, né, fosse mencionando, se fosse o caso, tá certo, para que nós possamos saudar os nossos irmãos que estão aí, né. A nossa ideia é fazer uma aula bem dinâmica, fazer uma aula em que todos possam estar
tá certo, aprendendo. E se for preciso fazer alguma pergunta, tá certo, eu queria que o pastor pudesse estar ali acompanhando para que nós possamos dirimir as dúvidas que forem surgindo, tá certo, aí pelos irmãos, tá? A lição de hoje, ela tem como título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, tá? Nós estamos estudando a lição de número 2. Coloquei aqui o título, tá? A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós estamos também, irmãos, transmitindo essa EBD, essa lição de número 2, através do YouTube também. Eu consegui, enviei para alguns irmãos, para alguns grupos aí de professores, tá certo? Da nossa escola bíblica, o link para o YouTube, tá? Nós estamos transmitindo também pelo YouTube. Não sei até quando nós vamos conseguir transmitir lá, tá? Mas estamos transmitindo também. E também aqui no nosso Instagram, tá? No Instagram da Igreja AD Alto do Cruzeiro. É importante mencionar também para os irmãos que no final da nossa aula nós vamos ter aquelas perguntas abençoadas. Eu quero ver quem anotou hoje. Olha, na semana passada teve gente que errou, meu pastor. Teve as perguntas. É só clicar no linkzinho que eu mandei aí no grupo, tá? Se você não tiver, você diz aí, tá certo? No Instagram, que a gente vê uma maneira de mostrar para você o link também do questionário que você tem que fazer. Agora, esse questionário você só pode fazer ao final da aula. Por quê? Porque o questionário é um exercício de fixação, ou é uma aplicação daquilo que você aprendeu na aula de hoje. Então, se você errar muito, significa que você ou não prestou atenção, ou foi o professor que foi ruim. Misericórdia. Mas nós vamos tentar, tá certo, na aula de hoje, fazer aquela aula bem dinâmica para que todos venham aprender, tá certo? Em nome de Jesus. E eu quero começar a aula de hoje, tá certo? Perguntando a todos vocês que estão aí na live, o que vocês entendem sobre sublimidade. O que é sublimidade, tá? Porque na aula de hoje o título da lição é A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Se nós estamos falando sobre sublimidade, tá certo? Então, o que vem a ser sublimidade? Quem poderia... Dá uma olhada aí, meu pastor, ver se tem alguma pessoa falando aí no Instagram, tá certo? Se estão mencionando o que é sublimidade. O que é que vocês entendem por sublimidade? Eu sei que tem um lagzinho, né? Tem um retardo, né? Entre o momento que eu falo e o momento que vocês me ouvem aí, tá? Mas se vocês quiserem opinar, é só falar aí no Instagram que nós estaremos, o pastor vai estar falando para mim aí, que eu não estou vendo a tela não, tá? Bom, o termo sublimidade significa qualidade do que se aproxima do divino, tá? Ou significa perfeito, excelente, tá? Então, a palavra sublimidade é a qualidade daquilo que é perfeito. Então, nós poderíamos parafrasear esse título da lição dizendo a perfeição das bênçãos espirituais em Cristo, ou a excelência das bênçãos espirituais em Cristo, tá? O nosso texto áureo encontra-se em Efésios, capítulo 1, versículo 3. É importante nós lermos ele, porque ele é o que vai dar aí, tá certo, a condução da nossa lição. Que ele diz assim, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. Bom, irmãos, nós temos na lição de hoje, tá, 3 tópicos a serem estudados. No tópico de número 1, nós estaremos estudando a nova posição em Cristo. Qual é a nova posição de nós, né, que seguimos a Cristo, tá? Qual é a nossa nova posição? Ou qual a posição que nós tínhamos antes? Qual era a posição da humanidade antes de Cristo vir, tá? Quando nós nos referimos a esta pergunta, sempre vem à nossa mente aquele texto bíblico que está lá em Romanos, capítulo 3, versículo de número 23, que diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estávamos nessa situação, mas nós vamos aprender hoje qual é a nossa nova posição em Cristo, tudo bem? Bom, nosso segundo tópico fala sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Glória a Deus, uma vida cristocêntrica neste mundo. Como é a vida do cristão? Como é que o cristão ele deve se comportar? Qual é o centro da vida dele após
ele aceitar a Cristo como Salvador da sua vida, tá? E o terceiro tópico fala sobre o Espírito Santo. Terceiro, ó. O Espírito Santo. O Espírito Santo como o penhor da nossa herança, penhor da nossa herança. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Ficou um pouco ruinzinho aqui, mas eu creio que os irmãos têm acompanhado aí o que nós temos falado. O penhor da nossa herança. Bom, vamos lá. O nosso objetivo geral na lição de hoje, tá certo? É nós esclarecermos, ou deixar mais claro, tá, que as bênçãos espirituais, ou falarmos sobre as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Que bênçãos espirituais são essas? São bênçãos que nós podemos chamar também de bênçãos materiais. Que tipos de bênçãos são essas que o apóstolo Paulo estava se referindo? Nós vamos aprender na lição de hoje. E por último, aí os objetivos específicos associados aos 3 tópicos que nós temos aqui. O primeiro é refletir qual é a nossa nova posição. O segundo, evidenciar, tá, a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E, por último, explicitar que o Espírito Santo ele é o nosso penhor. Vamos para a nossa introdução, para nós ganharmos tempo. Eu tenho até 8h30, não é isso, meu pastor? Para terminarmos nossa lição. Hoje eu consigo chegar até o fim, com certeza, tá? A nossa introdução ela diz o seguinte, nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Vamos falar sobre o projeto mais lindo que nós temos na história da humanidade. É um projeto mais bonito, é um projeto mais sublime do que qualquer projeto que já existiu, tá certo, em toda a humanidade. É o projeto da salvação do ser humano, tá? É o projeto que está atrelado às bênçãos espirituais que Deus traz aos seus escolhidos. E nós podemos ver essas bênçãos espirituais, elas estão indicadas na primeira promessa que nós temos na Bíblia Sagrada. Quem já ouviu falar na primeira promessa que nós temos na Bíblia Sagrada? Foi a primeira promessa de todas que nós temos. A Bíblia Sagrada ela tem milhares de promessas, né? Mas existe a primeira promessa de todas que está associada à salvação. Quem sabe onde é que está escrito essa primeira promessa? Eu gostaria de ver a participação aí dos nossos irmãos que estão participando da live ou do YouTube. Do YouTube não temos como ver, não sei se teremos como ver, tá? A nossa ideia é que nas próximas nós consigamos pelo YouTube, tá certo? Mas eu não sei se tem algum irmão também no YouTube, mas quem tiver aí na live, por favor, diga aí. Qual é a primeira promessa bíblica? Alguém disse aí, meu pastor? Eita, glória. Disse não. Meu Deus, estou sozinho. Misericórdia, Jesus. Primeira promessa bíblica encontra-se lá em Gênesis, capítulo de número... Alguém disse aí? Luciene Vaz é minha sogra. Minha sogra... Bem-vinda à nossa aula, muito obrigado por estar aqui. Luciene é professora da sede, gente, viu? Aí sabe tudo, misericórdia, Jesus é bênção. Luciene está aí, ela disse alguma coisa, foi, meu pastor? Gênesis 3:15, fala sobre a promessa, né? E porém inimizade entre ti e entre o seu descendente, fala sobre o advento de Cristo, tá certo? Que vem para esmagar a cabeça da serpente. Então, é sobre esta promessa que está atrelada toda a lição que nós vamos estudar hoje, tá certo? Bom, vamos para o nosso primeiro tópico que fala sobre a nova posição em Cristo. Nós sabemos que no passado todos nós estávamos numa vida desgarrada, todos nós estávamos condenados à morte eterna, todos nós estávamos condenados, tá certo, à morte eterna, tá? Mas qual é a nossa nova posição em Cristo? O que mudou em nossas vidas, tá?
quando Cristo veio e morreu por toda a população, por todo o mundo, tá certo? A Bíblia fala lá em João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, tá? Que Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer por todos nós, tá certo? Provando o seu amor para conosco, tá certo? Então, o que é que aconteceu depois disso aí, tá certo? O nosso primeiro subtópico, ele fala sobre um tema que é chamado, o primeiro subtópico, ó, estava ao contrário aqui, ó. Primeiro subtópico, colocar 1.1, 1.1, é o tópico que fala sobre essa palavrinha aqui, ó. Eu fiz questão de escrever essa palavrinha aqui, porque algumas pessoas mencionam essa palavra como doxologia, mas a pronúncia correta é doxologia. Irmão Helder, o que é, pelo amor de Deus, uma doxologia? Tá? Uma doxologia, ó, preste atenção, viu, na aula. Pode ter perguntas relacionadas a isso aí, viu? Os irmãos estão aí, quero ver quem está anotando em nome de Jesus, tá? Doxologia, tá? É um hino ou cântico de glorificação a uma divindade, nesse caso, a Deus, tá? É um hino ou um cântico de glorificação ao Senhor, é uma doxologia. Por que falar em doxologia nessa lição? Tá? Por que falar sobre isso? Olha só o que diz o primeiro subtópico. Após expor os versículos de abertura da epístola, aquilo que nós estudamos na lição passada, primeiro Paulo identifica-se como um autor, tá? Eu, Paulo, que escrevo esta carta, ele se identifica, tá, como autor da carta aos Efésios, e depois traz uma saudação aos irmãos, graça e paz a vós, tá? Todos os irmãos viram também na lição passada que ele trouxe essa saudação, né, chamando os irmãos daquela localidade de santos, tá? Bom, mas após essa doxologia, tá, após essa apresentação, melhor dizendo, tá? O apóstolo, ele apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. E ele começa por uma frase interessante. Ele começa pela frase, bendito o Deus e Pai. Ó, ele começa usando a expressão bendito seja o Deus e Pai, tá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde bendito significa, olha o termo bendito, o que significa? Bendito significa digno de louvor. Tá? Ele começa a doxologia, com essa expressão, bendito seja, tá, o Deus ou Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A expressão bendito significa digno de louvor. Ele começa aquele hino, ou aquele cântico de glorificação a Deus, tá certo? Chamando o Senhor de bendito, tá? E ele traz uma sequência dos versículos de número 3 até o versículo de número 14, trazendo uma série de menções, tá? Para Jesus Cristo, que é o Salvador das nossas vidas. Na nossa lição, ela afirma o seguinte, né? O apóstolo dá uma sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, foi o que eu falei. Doxologia é um hino de gratidão ao Senhor, tá? E ele diz o seguinte, ó, caracterizado pela repetição do seguinte refrão, para louvor e glória da sua graça. O termo louvor e glória da sua graça aparece 3 vezes nesse capítulo de número 1. Ele aparece 3 vezes no capítulo de número 1. Informando que é para louvor e para o louvor da sua glória. Outra passagem fala algo parecido, tá? Mas em 2 outras fala para louvor, uma fala para louvor da glória do seu nome, se eu não me engano é assim, e a outra fala
para louvor e glória da sua graça, tá? Bom, então, o capítulo 1 de Efésios, ele traz, primeiro, como eu falei para os irmãos, uma saudação. Nessa saudação, o apóstolo Paulo também já menciona que ele é o autor do livro aos Efésios. E após essa saudação, ele começa essa doxologia, que é um hino de adoração a Deus. Quando eu estava estudando sobre isso, aí eu lembro que isso aconteceu também com Paulo na epístola aos Romanos. Se você abrir a sua Bíblia lá em Romanos, tá? Capítulo 11, os últimos versículos de Romanos, que é 11, 33 ao 36, lá também você vê uma doxologia que Paulo menciona na carta aos Romanos. Tá? Nessa doxologia que ele faz em Romanos, eu acho até ela bem mais bonita, bem mais interessante. Se você olhar, ele começa assim: ó profundeza das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento humano. Pense numa doxologia que é para você orar isso aí que ele está falando. Né? Para você orar isso que Paulo menciona em Romanos, capítulo número 11, que é algo muito lindo que ele expressa. Ok? Bom, as bênçãos espirituais, fala sobre o segundo subtópico. Nós aprendemos nesse primeiro subtópico que Paulo trouxe uma doxologia, e a doxologia é um hino ou cântico de glorificação a uma divindade, que nesse caso é o Senhor, é Deus, tá? E vimos que ele começa com a expressão bendito, que significa digno de louvor. Mas quais são essas bênçãos espirituais que Paulo menciona no capítulo de número 1 aos Efésios? Bom, segundo subtópico, ele diz o seguinte: obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Aqui eu quero ensinar para os irmãos duas coisas diferentes, distintas. Primeiro, o que significa o termo bênção. Nós falamos diariamente em bênçãos, falamos em nossos cultos, tá, sobre bênçãos. E o termo bênção, ele significa presente. O termo bênção significa favor. O termo bênção significa dádiva. Quero ver quem é que está escrevendo aí. Depois eu vou ter acesso ao nosso questionário, ao ranking. Tá? Eu quero ver quem é que vai estar acessando, quem é que vai estar respondendo tudo direitinho, tá? Deixa eu ver aqui quantas pessoas tem na nossa live. Ó, nós temos 20 pessoas. Tá travando, ela disse, ó. Tá travando. Eu acho que é melhor. Tá desligado ali o outro. Será que é porque tá dando uma hora? Oi. Pode falar cá para nós. Deixa do YouTube fora. Tá? Gente, tá tudo ok aí? Estão ouvindo direitinho? Todos estão ouvindo direito? Tá? Tá ok? Então pronto. Deixamos de transmitir pelo YouTube e vamos ficar... porque nós estamos usando aqui o 4G, o celular, para transmitir pelo YouTube e pelo Instagram. Então, vamos lá continuar, tá certo? Nossa lição de hoje. Bom, o termo bênção significa presente, significa louvor, significa dádiva. Helder, onde é que eu posso ver isso na Bíblia? Se você abrir lá o livro de Juízes, a filha de... Peraí, rapaz, deixa eu lembrar aqui. Josué, Juízes. Eu sei o nome sei o nome da mulher, que é Axa, mas esqueci o nome do pai dela. Que é... Cadê? Juízes capítulo 1, versículo de número 15. Filha de Calebe. E ela lhe disse: dá-me uma bênção. Tem outras traduções que dizem assim: dá-me um presente, porque bênção é presente. Bênção fala de presente, bênção fala de dádiva. Lá em Tiago capítulo 1 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do céu, do Pai das luzes, tá? Desce do Senhor. Então dádiva é presente, tá? Então, lembrando, bênção pode ser presente, pode ser favor ou pode ser dádiva, ok?
Segunda questão interessante aqui. Quando falamos em bênçãos espirituais provenientes dos lugares celestiais, o termo lugar aqui não se refere a um espaço ou alguma... Como nós estamos falando de âmbito espiritual, quando Paulo utilizou a expressão dos lugares celestiais, ele queria, ou ele estava dizendo, do reino espiritual. O termo lugares celestiais aqui, tá? Ele pode ser traduzido como reino espiritual, tá? Não é lugar no sentido de, por exemplo, lugar uma cidade, ou lugar... Nós sabemos que Paulo fala de 3 céus, não é? Tem o céu, o primeiro céu, o segundo céu, ele foi arrebatado até ao terceiro céu, tá? Ali você tem lugares, lugar. O primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu é algo espiritual. Então nós não podemos nem falar em questão de espaço, ok? Mas podemos dizer que lugares celestiais aqui trata-se de reino espiritual. Irmãos, agora vamos falar que bênçãos espirituais são essas, tá? Porque bênçãos espirituais não tem a ver com bênçãos materiais. As bênçãos espirituais aqui estão mencionadas em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. Primeira bênção, Deus nos elegeu para sermos santos. Primeira bênção, Ele nos elegeu. Segundo, Ele nos predestinou. Predestinou, elegeu. Olha, aí são as bênçãos espirituais, tá? Ele nos elegeu para sermos santos, nos predestinou para sermos filhos. Quando eu falo aqui de eleição e de predestinação, eu entro em um assunto bem complicado, que nós vamos ver com mais detalhes na nossa próxima lição, que fala sobre predestinação, tá? E eu já posso adiantar para vocês dizendo que a eleição trata-se de um aspecto passado, enquanto que a predestinação trata-se de um aspecto futuro. Isso é importante para vocês entenderem a diferença de eleição para predestinação, que tem pessoas que não entendem, ok? Bom, terceiro lugar, predestinou. Terceiro, Ele nos fez agradáveis. Fez agradáveis. Bom, como eram as nossas vidas, ou a vida de toda a população, de todo mundo, antes de Jesus Cristo? Eu já mencionei aqui Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo estava separado. Todo mundo estava condenado à morte. Mas agora, o Senhor Jesus trouxe-nos essa bênção espiritual, nos fazendo agradáveis ao Senhor. Ok? Bom, Ele nos remiu. A palavra remir significa libertar, significa livrar, tá? Remiu. Então vamos lá. Quarta bênção espiritual. É muita bênção aqui, viu? Quarta é remir. Ou remiu no passado, já que Ele fez isso com todos nós, tá? Ele nos remiu, nos acolheu por sua vontade redentora. Acolheu. Revelou a sua palavra. Revelou a sua palavra. Uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem ter uma vida espiritual, ela não consegue entender as coisas espirituais. A Bíblia já diz isso. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E o Senhor Jesus nos trouxe a revelação da sua palavra. É uma bênção espiritual para nós. Ele também nos selou com o Espírito Santo da promessa. E, por fim, garantiu a validade da promessa através do penhor, que é o Espírito Santo que habita em nós. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção. Olha que coisa linda. Eu achei linda. Essa parte aqui da lição, eu achei muito linda. Eu vou até apagar aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui um... Eu estou sem apagador. Cadê? Mas eu trouxe um papelzinho aqui. Olha só, vou apagar aqui, ó. Olha só como é linda essa parte. Eu achei muito linda essa parte da lição. Primeiro, ó, Deus
Deus planejou. Planejou, tá? Jesus, que é o Filho, Deus planejou a redenção, o Filho, Jesus, executou, e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo, Deus planejou a redenção, Jesus executou, e o Espírito Santo garante que o projeto, que esse planejamento seja executado. Tá? Bom, então essa parte é muito linda, porque nós vemos a ação da Trindade para que tudo desse certo. E quando eu falo da Trindade, todos sabem que cada pessoa da Trindade tem um papel. Por exemplo, quando se trata da questão do batismo no Espírito Santo, quem fez a promessa foi Deus. Quem batiza é Jesus. E nós somos cheios de quem? Do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo quem batiza com o Espírito Santo. Quem batiza é Jesus. E nós vemos isso lá em João 1,33. Ok? Lá em João 1,33, o João Batista ele declara isso. Que quem me mandou batizar com água, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então, quem batiza é Jesus. Então, cada pessoa da Trindade tem o seu papel a fazer, tá? Bom, terceiro subtópico da nossa lição, do primeiro tópico, fala sobre a nossa nova condição, que está escrito no versículo de número 3, ok? A expressão em Cristo, que está escrito no versículo 3, tá? Essa expressão significa que somos abençoados com toda bênção espiritual. Toda bênção espiritual. A partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência na conversão a Ele. Todos nós sabemos que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo número 17, eu não sei se você lembra aí que você está na live, tá? Mas esse 2 Coríntios 5, 17, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então a nossa condição é uma condição de nova criatura. A nossa nova condição é uma condição de andar em novidade de vida. Olha que coisa interessante. Nós andamos agora em novidade de vida. Não vivemos mais aquela vida de antes, que era escravizada pelo pecado, que era uma vida que estava imbuída ou estava em trevas, ok? Era uma vida que estava em trevas. Lá em 2 Pedro, ele menciona algo muito interessante, que nós somos a nação santa, a geração eleita, o povo adquirido, para que experimenteis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele ainda diz o seguinte: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Sabe qual é a sua nova condição? Você vai aprender hoje. A sua nova condição é uma condição de nova criatura. Não é uma condição da qual você estava antes, em pecado, em trevas. Você é uma nova criatura. Amém? Todos estão entendendo? Deixa eu ver se tem um ok aqui do povo, ver se eles estão entendendo. Misericórdia, Jesus. Ó, minha esposa está aí, irmã Tânia, graças a Deus. Sara Ribas, não sei quem é esse. Irmã Vani Cleide, Aline Barbosa. Deus abençoe a todos os irmãos que estão nessa live. Glória a Deus. Que bênção, tá? Irmão Adriano, ô glória. Amém. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo aí? Vão anotando. Eita, eu quero... Irmã Iatiara. Irmão Marcos também, ó. Irmão Marcos e a sua esposa. Família toda, eu não sei qual dos dois é. Estão entendendo, né? Então não estou indo muito rápido. Irmã Auxiliadora. Glória a Deus. Daiane. Coisa boa. Raquel, minhas... Eita, as cunhadas tudinho está aqui. A Késia, a Raquel. Irmão Jadiel, que bênção. Graças a Deus. Irmão Jadiel também, coordenador da mocidade. Amém, irmãos? Muito obrigado por estarem participando. Lembrando que nós teremos o nosso questionário no final. Quero ver quem está anotando aí, tá?
Eu não sei quanto tempo nós temos aí na nossa live. Tem 10 minutos, né? Irmãos, daqui a pouco nós iremos dar uma pausa na nossa live, porque todos sabem que o Instagram só deixa 1 hora, ok? E nós estaremos retornando com todos. Não vão embora não, que tem questionário no final. Ô, glória! Vamos lá. Bom, segundo tópico da nossa lição fala sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Nós vamos para o nosso primeiro subtópico, que fala sobre a revelação do mistério. Primeiro subtópico, vou escrever assim, 2.1, que é o segundo tópico, primeiro subtópico. Fala sobre a revelação do mistério. A revelação do mistério. Bom, quando nós falamos em mistério, a primeira coisa que vem na cabeça dos crentes pentecostais é o mistério de Deus. Eita glória! É o mistério, é línguas estranhas, é profecia. Aqui, essa revelação do mistério não se trata de alguém que naquela época trouxe alguma mensagem em línguas estranhas e o apóstolo Paulo interpretou. Não, não é isso, tá? Nós vamos aprender nesse primeiro subtópico o que é a revelação do mistério, ok? Diz assim, a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Então, a primeira associação que eu faço é que esse mistério tem a ver com uma verdade. O mistério tem a ver com uma verdade. Olha que coisa linda. Bom, tem a ver com a verdade. E que verdade é essa? Essa verdade está associada aos decretos eternos que Deus estava planejando, ou que Deus planejara. Aqui nós temos o verbo planejar, tá? Conjugado na pessoa, no pretérito mais que perfeito. Quem lembra das aulas de português? Misericórdia. As aulas de português, pretérito mais que perfeito. Ou seja, aqui ele está dizendo o seguinte, que essa verdade está associada aos decretos eternos que Deus planejara, ou seja, planejou antes de qualquer outra coisa. Então, o pretérito mais que perfeito tem a ver com algo que aconteceu antes de qualquer outra coisa, ou antes de uma outra coisa, tá? Por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores, incluindo nós que somos os gentios. Daqui a pouco eu vou falar sobre a questão dos povos, ok? Mas o mistério está associado a uma verdade. E essa verdade está associada a um decreto que Deus planejou, e a Bíblia fala que esse decreto foi antes da fundação do mundo. Então, Deus já sabia, no seu tempo, no tempo de Deus, daqui a pouco nós vamos aprender, tá? Que a humanidade iria pecar e que precisaria de um Salvador. Então, ele deu esse decreto, esse mistério, tá? A palavra mistério significa algo que não é revelado, é um mistério, ninguém sabia. Mas esse mistério foi revelado, tá? Esse mistério é uma verdade que foi revelada, que está associada ao decreto eterno planejado por Deus. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito. A palavra beneplácito significa consentimento, ou seja, Deus consentiu. Deus ele quis que fosse dessa maneira. A sua vontade, a vontade absoluta de Deus. Na próxima lição, nós vamos também aprender sobre a diferença. Tem vontade absoluta e vontade permissiva de Deus. São duas coisas distintas, diferentes. Aqui nós temos a vontade absoluta de Deus, que foi o seu decreto. Foi um decreto estabelecido pela sua soberana vontade e com o propósito de salvar os pecadores. Bom, de acordo com o que ele agrada fazer por amor e misericórdia. É interessante notar o que está escrito lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. Aqui em Colossenses 1, 26 ao 27, nós temos o... Meu pastor, o senhor pode abrir, por favor, se puder, aqui a Bíblia para... Vamos ter a participação aqui, né, irmãos, do nosso
pastor, em Colossenses 1, 26 ao 27. Porque esses dois versículos, eles trazem, tá, a resposta do que era esse mistério. Eu quero fazer os irmãos entender o que era esse mistério. Tá certo, se eu quero que eu leia aqui. Olha só. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Olha, aqui fala de mistério, tá? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Aí agora tem a revelação do mistério. Sabe que mistério é? Que é Cristo em vós, esperança da glória. Oh, aleluia, irmãos. Oh, aleluia. Sabe qual é o mistério que Paulo estava se referindo aqui? Era Cristo em nós. Através da presença de Cristo em nós, nós temos todas as bênçãos espirituais que foram mencionadas no primeiro tópico. Cristo em nós, através da vontade soberana de Deus, através do beneplácito da sua vontade, beneplácito é consentimento, Deus faz com que esse mistério seja revelado. É interessante notar, se você estudar um pouquinho Colossenses capítulo 1, lá existiam os falsos pregadores, falsos mestres, e eles diziam que alguns cristãos poderiam chegar ao nível de perfeição espiritual. E eles associavam esse nível de perfeição espiritual a esse mistério que era mencionado por algumas pessoas na época. Só que Paulo, ele deixa claro aqui nesse texto que esse mistério, ele é mencionado tanto em Colossenses como é mencionado lá em Efésios. Porque nós estamos estudando Efésios, tá? E lá em Efésios fala sobre esse mistério, e aqui em Colossenses também. Em Colossenses ele deixa claro o que é esse mistério, que é, tá certo, Cristo em nós. Bom, segundo subtópico, vamos dar uma paradinha? Podemos ir? Bom, cadê os irmãos estão? Quantos temos na live aí? 19 pessoas. Diminuiu um pouquinho, mas tá bom. Glória a Deus. Luciene, Vani Cleide, auxiliadora. Amém, irmãos. Graças a Deus. Tem aqui a irmã Luciana também. Deus abençoe. Tá? Não dá para a gente acenar para todo mundo porque nós estamos ministrando a aula. Ok? Mas vamos lá. Segundo subtópico do segundo tópico. Aqui nós vamos falar sobre algo de suma importância. A plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos. Bom, Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. A palavra convergir, aqui nessa leitura, que está em Efésios 1 e 10, fala de reunir, tá? Convergir, reunir todas as coisas. Que coisas são essas? Todas aquelas que foram feitas em todo o universo. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo. Olha aqui, foi o que eu acabei de dizer. Para Cristo e o que subsiste em Cristo. É o que está escrito lá em Hebreus capítulo 1, versículos 2 e 3. Os irmãos anotem aí, depois leiam em suas casas. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Essa era a vontade de Deus desde o início de tudo. É que todas as coisas estivessem sob a autoridade de Jesus Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. O que é isso, pelo amor de Deus? Conotação universalista. Eu trouxe aqui para os irmãos aprenderem direitinho, para não ficar com dúvidas, tá? Universalista. Vamos lá. Não tem conotação, vou escrever aqui, ó, conotação universalista. Bom, quando o autor da lição ele menciona sobre conotação universalista, o que é que ele está dizendo? O que é que ele quer dizer para nós? Existe uma doutrina chamada doutrina do universalismo, que é uma doutrina que teoriza, ou na teoria dela, tá? Ela diz que todos os seres humanos serão salvos por Deus. Então, essa teoria do universalismo é uma teoria antibíblica, é uma doutrina antibíblica, tá? Lembrando que a palavra doutrina significa ensinamento,
Então, é um ensinamento antibíblico, porque ela diz que, no final das contas, todo mundo vai se salvar. E a Bíblia não ensina assim. Então, para que ter inferno? Para que ter o céu e o inferno? Para que Jesus falar que existem dois caminhos? Um caminho estreito e um caminho largo. Então, está totalmente ao contrário. Então, o que é que o comentarista da lição está dizendo aqui? Se no final ele menciona que Cristo teria todos os seus planos estabelecidos, que Deus gostaria não, que a vontade de Deus era que todas as coisas, isso vai acontecer ainda, não aconteceu, tá? Mas ainda está, todo mundo sabe que ainda vai vir a grande tribulação, para que tudo esteja debaixo dos seus pés. Então, todas as promessas não foram cumpridas, mas estão sendo cumpridas passo a passo. Então, o que significa aqui? Não é que, quando ele diz assim, que tudo iria se cumprir, que os planos estabelecidos por Deus, que Deus mencionou na sua palavra, que na sua palavra foi mencionada, acerca de Cristo, quando ele se concretizar, quer dizer que todos serão salvos? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer o seguinte, ó, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Qual foi o plano de Deus? Cristo como a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Isso ainda não se cumpriu, mas está se cumprindo. A palavra do Senhor está se cumprindo. Ok? Bom, a dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. E é aqui que entra uma questão interessante, tá? Plenitude dos tempos. Quem já ouviu falar nesse termo, plenitude? Vou colocar 3 termos aqui interessantes. Primeiro, dispensação. Dispensação. E plenitude. Plenitude dos tempos. Bom, o primeiro termo, chamado dispensação, ele significa que o termo dispensação, você não encontra ele assim, você encontra ele na Bíblia, tá? Mas ele significa o modo divino de Deus relacionar-se com a humanidade em diferentes períodos da história. Como assim, Helder? Por exemplo, nós temos a chamada dispensação da inocência, que foi a aliança que Deus fez com Adão lá no Éden, que é chamada também de aliança edênica. Ele tratou com o homem de uma maneira diferente. Depois da aliança edênica, veio a aliança adâmica, ou seja, foi outra dispensação, outro período de tempo em que Deus tratou a humanidade ou se relacionou com a humanidade de uma forma distinta. Na época de Abraão até Moisés, nós temos a dispensação da promessa. Depois de Moisés, dispensação da lei. E agora nós estamos vivendo na dispensação da graça. É um novo período que foi estabelecido por Cristo. E esse período, esse período, ele foi estabelecido por Cristo e ele aconteceu na plenitude dos tempos. Olha que coisa interessante aqui. Esse termo, plenitude dos tempos, a gente só vai entender ele se nós entendermos que a palavra tempo, ela tem aqui, tempo, quantos tempos? O que é que os irmãos acham que estão na live? Quantos tipos de tempos nós encontramos na Bíblia? Eita, que pergunta difícil, né? Tipos de tempos que você encontra na Bíblia. Vocês vão aprender hoje que existem 2 tipos de tempos. Tá? Porque às vezes acontece isso no grego. Às vezes a palavra amor, que nós conhecemos como amor, tá? Uma palavra que para nós tem só um significado. Lá no grego existe. Então vamos dar uma pausa, irmãos, que daqui a pouco iremos continuar.